Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou o host aqui do programa e hoje eu conto mais uma vez com a presença ilustre do meu sócio Felipe Chad. Fala, Rafa. Tudo certo, Fê? Beleza? Como você tá? Eu tô bem. O último foi eu, não tava, né? O último você não tava, cara. Você tá muito enrolado, muita reunião. Muita estrada, cara. Muita viagem para São Paulo, muita reunião, né? Ah, mas tá bom. Evento no BTG, evento... Agora chega o final do ano, a gente vai acalmando. Isso aí. Semana passada a gente teve a nossa confraternização também na empresa. Tem que olhar lá o pessoal no Instagram, lá teve Pois é, pessoal, se você tá escutando aí, acompanha a gente lá, que tem bastante conteúdo também, né? Muita tem coisa muito boa. corte aqui dos outros programas também. Fê, hoje o programa é um programa especial. A ideia desse podcast que surgiu com o objetivo da gente trazer alguns empresários aqui da região. Sim. A gente fala aqui da região de Bauru, no interior de São Paulo, que tem atuações nacionais, né? Que o foco do negócio é o Brasil todo. E hoje a gente conta com a presença dele, Lucas Witzler, desculpa, Lucas. Eu morei 6 anos na Alemanha, né? Aí, pô, W em alemão você pronuncia V, então tem que falar certo pra não errar. É isso aí, a gente tá aqui aprendendo ao vivo aqui. Isso aí. Então, o Lucas Cara, o Lucas foi um dos primeiros clientes que eu tive aqui em Bauru, quando eu abri a empresa, então 3P Capital. E eu falo que tem alguns clientes que são promovidos a amigos, né, cara? E o Lucas é um deles. Então, acompanho a Witzler, Exponencial, as empresas do Lucas. Ele já tinha as empresas, mas foram crescendo bastante. E aí, como você falou, a ideia inicial do podcast era falar sobre empreendedorismo, trazer um pouco esse assunto para os nossos clientes, que os clientes sempre se interessam pelo assunto, né? Acho que grande parte dos nossos clientes são empreendedores e eles gostam de trocar figurinha. Acho que um trabalho que a gente faz diferencial, além dos investimentos, etc., que a gente faz, é unir esses clientes nossos. Então, a gente sempre apresenta um cliente para o outro, eles trocam ideia, vão se desenvolvendo entre si. E aí, nada melhor do que um podcast para fazer isso. E aí, eu acho que a gente está entre os 10 primeiros episódios aqui. E aí, finalmente, a gente conseguiu agora trazer o primeiro empreendedor, que coincidentemente é um cliente nosso, mas que tem atuação nacional, o Lucas. Lucas, bem-vindo. Espero que você goste da experiência aí. Não, para mim é uma honra estar aí compartilhando um pouco, batendo um papo entre amigos, né? Contando um pouquinho da nossa história, de como é essa vida emocionante de empreender no Brasil, de acreditar nesse país. Então, para mim é uma grande honra estar aqui hoje e a gente poder bater esse papo aí, trocar uma ideia legal sobre empreendedorismo. Perfeito. Eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo que está aqui, né? A primeira pergunta de sempre. Você já tinha participado de algum programa, de um podcast, de alguma live? Já participei de algumas lives, entrevistas, podcasts, mas a gente sempre fica nervoso na presença na presença ilustre do Chad, né? Um cara, um expoente um oráculo. Um oráculo Tem que pagar o jantar dele. É isso aí. Então, vamos começar explicando um pouco o que é o negócio dele, o que ele faz. Vamos começar do começo. Bom, a Witzler atua no setor de energia, mas vamos começar do começo. O Lucas é novo, tem 36 anos. Formado em engenharia. Conta aí, formado... Bom, eu comecei assim, um contato com o empreendedorismo dentro de casa, né? Minha mãe era comerciante, a gente veio de uma família em que meu pai e minha mãe empreendendo, sempre com aquela dificuldade, com aqueles desafios de ter uma empresa, ter um negócio. Meu pai na área de engenharia, um negócio que veio de uma tradição familiar. E eu sempre tive ali com os meus irmãos envolvidos nesse processo de comércio, de trabalho, ajudando, sempre envolvido nisso. E aí, logo na adolescência, eu acabei fazendo um curso técnico no Senai de eletrotécnica, então tive o primeiro contato ali com uma formação mais técnica. E aí, quando eu terminei o terceiro colegial, tava ali meio... O que eu vou fazer, tal, decidi prestar engenharia elétrica, né? Fui para São Paulo fazer um cursinho, acabei entrando na Poli. E dentro da Poli, para quem não é de São Paulo, tal, é a USP, né? É a USP. Faculdade de Engenharia da USP. A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E ali, o ambiente ali é muito propício para você fazer um network, para você se relacionar, ter acesso ao mercado como um todo. E ali eu fui estudando,
Não era um aluno brilhante, mas, pô, conseguia ali tocar o barco, me formar. Logo no segundo ano, pô, já precisava de uma graninha ali para, né, meu pai e minha mãe conseguiam bancar ali as despesas, mas, pô, para fazer um pouquinho... A baladinha, uma festa, alguma coisa, tinha que suar. Eu já consegui um estágio no Instituto de Eletrotécnica e Energia, comecei a trabalhar lá um pouquinho, um negócio bem técnico. Depois falei, cara, esse negócio de muito técnico, laboratório, programar, essas coisas não é muito minha praia, eu preciso de um negócio mais dinâmico, mais comercial. Aí fui trabalhar numa empresa do Miguel Aboab, que é da DataSul, a Mercador Neogrid, que era uma empresa que estava começando a fazer umas coisas de tecnologia. Aí fui trabalhar na área comercial lá, pô, foi bom pra caramba, me desenvolvi, mas ao mesmo tempo na faculdade ficou meio complicado. Aí voltei para a universidade para trabalhar conheci um professor muito legal que me abriu as portas do setor elétrico, que é o professor Dorel. E aí que realmente eu conheci o setor elétrico e o potencial que esse setor tinha, o quanto de oportunidades tinha dentro desse setor, né? Um setor muito competitivo, um setor de capital intensivo, mas que eu enxergava algumas possibilidades. E aí, pô, comecei a fazer uma iniciação científica ali com aquele professor, depois consegui um estágio numa empresa de consultoria que trabalhava com consumidores livres, com estudos regulatórios, tive uma base boa ali. Aí fui convidado para trabalhar numa multinacional dinamarquesa, iniciando no Brasil na parte de geração de energia, de geração eólica. Mas eu sempre tinha aquele negócio, cara, assim, me incomodava um pouco aquela estrutura de empresa, muitas vezes um negócio engessado. Você queria fazer algo novo, pô, não tinha espaço, tentar explicar as regras do setor elétrico, regra tributária para dinamarquês, pô. Imagina, contar pro cara lá que não tá com a coroa dinamarquesa, ele tá com o real brasileiro aqui para investir. Aqui a regra muda durante o jogo. O passado muda, né? O passado é incerto no Brasil. Então, pô, aí eu nesse meio tempo também estava fazendo mestrado dentro da universidade. Comecei a trabalhar com esse professor fora do horário, fazia alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro do setor, então tinha ali um second job ali, sempre estava chutando com os dois pés ali, buscando algo novo. Aí chegou um dia que eu falei, cara, eu preciso abrir o meu negócio, vou voltar para Bauru, estava cansado de São Paulo, aquele contexto engessado, e eu tive uma inspiração divina aí, falei, cara, vou voltar para o interior e vou abrir minha empresa. E aí que tudo começou. Cara, mas voltando um pouco, assim, vamos parar agora, isso foi que ano que você voltou para Bauru? 2013. 2013, beleza. Seus pais, você falou, sua mãe comerciante, seu pai trabalhava com construção civil, empreendedor. Um abraço pro seu Orlando, super gente boa, conheci ele. Mas os seus pais sempre têm um encorajamento em casa, né, cara? Eu sei porque na minha casa o encorajamento era para não ser empreendedor. Como que era lá na família? Tinha seus pais falaram, não, tem que ser dono de empresa, ou não tem que ser dono de empresa, tem que ser executivo, tem que ser funcionário público. Tinha alguma sugestão, alguma dica? Eu vejo muito amigo meu, cara, que é empreendedor, porque o pai sempre falou, pô, tem que ter sua empresa, trabalhar para os outros. E eu vejo muito amigo meu que os pais eram empreendedores e se deram mal, tiveram dificuldade e tal, e falaram, pelo amor de Deus, não tem funcionário, é melhor ter inimigo do que funcionário. Então, teve algum direcionamento interno na família ou não? Eu acho que não teve nem incentivo nem desincentivo. O que teve, acho que foi um diferencial dentro de casa, foi muito assim, a gente participar do negócio da família. Eu lembro, por exemplo, com 12, 13 anos, eu já ajudava meu pai no escritório. Tinha uma época que meu pai ficou sem secretária, sem ninguém no escritório. O escritório ficava vazio à tarde, alguma coisa que o pessoal tava trabalhando. Eu falava, pô, Lucas, passa a tarde lá, fica atendendo o telefone, se cliente ligar, você anota recado. Já era motivo para traumatizar o adolescente, todo mundo jogando bola e o cara lá atendendo recado. Então tinha esse dinamismo. Eu lembro uma vez, minha mãe tinha uma perfumaria, de perfume importado e tal,
Eu falei, mãe, quero comprar uma bike, uma bike legal. Bauru tem bastante esse negócio de bicicleta, né? E minha mãe falou, Lucas, toque esses perfumes, vende aí, você me paga e com o lucro você compra a bike. Então, teve meio esse contexto de empreender, sabe? A gente fazer o seu. Né? Uma família de classe média, nunca faltou nada, estudando escola particular. Meu pai conseguiu bancar eu morando em São Paulo, meus irmãos e tal, mas também não tinha recurso abundante, né? Era ali uma boa vida, graças a Deus, mas esses desafios acho que criaram essa veia empreendedora. E quando eu falei pro meu pai, tava numa posição super confortável, executivo, multinacional, carreira, aquele pacotão, né? Aquele pacotão que te seduz, né? Pacotão do conforto. Eu me formei em 2010, né? 2010, cara, tava Brasil bombando. Eu lembro que as principais consultorias, bancos, na época eu passei num trainee da AS, né? Um trainee que era, tinha lá 7, 8 vagas, não sei quantos mil candidatos, passei. Era um momento assim que o mercado estava muito bom. Então eu vejo que o pessoal que se formou comigo às vezes não empreendeu por esse conforto do mercado. Sim. Segurar os caras. E eu sempre, cara, me incomodava eu sempre queria fazer alguma coisa, sempre estava fazendo alguma coisa, sempre mexendo. Tava trabalhando, mas estava fazendo um mestrado, fazendo um projeto de P&D com o professor, tirava uma graninha por fora, sabe? Tava sempre mexendo alguma coisa. Sempre tive esse negócio. Tinha um amigo que ia fazer um projetinho elétrico, alguma coisa, eu falava, não, deixa que eu faço para você, eu te cobro, sabe? Aquele... Side job. Sempre ter sempre tá no game ali, sabe? Então acho que meu pai e minha mãe conseguiram criar essa mente. É lógico que dentro de casa, meu pai e minha mãe nunca foram de reclamar, mas a gente sempre via, funcionário deu problema, aquela coisa. Sim. Mas, também vivenciava aquele negócio. Lembro que minha mãe tinha loja no shopping, pegava a gente na escola, levava no shopping, a gente ficava ali, correria. Então era aquele negócio que meio que... Acho que a gente acostumou com essa adrenalina e... acostumou e vai. Lucas, uma pergunta que surgiu aqui, uma dúvida. Quando você resolveu voltar para Bauru, você já tinha um negócio na sua cabeça, o que você ia montar? Ou você desenvolveu depois que você veio para cá? Cara, eu acredito assim, alguns insights divinos assim na minha vida, cara. Eu lembro que em 2010 eu era estagiário de uma empresa de consultoria que fazia a gestão de consumidores no Mercado Livre e tal, um pouco... daqui a pouco a gente tem que explicar o que é isso. Daqui a pouco a gente entra no que eu faço. E... eu era estagiário, cara, os caras falaram, Lucas, vai ter um evento lá no hotel em São Paulo, no Maxud lá, e, cara, eles vão, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, vai falar sobre o comercializador varejista, que é uma modalidade nova que eles estavam criando para a abertura do Mercado Livre, possibilitando mais consumidores terem a liberdade de contratação de energia, né? E eu fui lá fazer um relatório desse evento, cara, e quando eu saí daquele evento, eu falei, cara, esse é um negócio da minha vida, cara, eu preciso virar comercializador varejista. Só que, cara, estagiário, era um negócio assim, cara, muito distante, né? Precisa ter uma estrutura de capital robusta, aporte financeiro na CCE, histórico. Cara, tinha uma jornada. E aquilo sabe que te marcou, um negócio que te marca, eu fiquei com aquilo, cara. Fui trabalhando, desenvolvendo. E aí eu lembro que quando eu tava lá na Vestas trabalhando, cara, chegou um dia que, cara, eu sempre falava, nunca mais eu volto pra Bauru, não tem como, São Paulo, muito mercado, pequeno, né? Mas chegou um dia, cara, eu lembro que eu tava voltando pra Bauru com a minha esposa, e eu fui buscar uma prima minha, dar uma carona
Pra prima. Eu gosto de dar bastante carona. O Lucas me dá muita carona, já fui cara. também. Você já foi também? Já voltei. A gente sempre troca carona. Carona do Lucas é boa, cara, porque vai rápido, para pouco e vai conversando de mercado. Né? Você passa que nem... chega rápido. E aí eu fui pegar essa prima, cara, num sabadão, cara, e veio uma inspiração, assim, eu virei pro lado e falei, Ju, nós vamos voltar pra Bauru. E saí do carro, cara... A sua esposa é daqui de Bauru, né? Daqui de Bauru também. E ela gostava de lá, não gostava? Ela meio que foi pra lá pra casar comigo, porque eu entendi. queria ir lá e tal, então ela acabou arrumando um emprego lá, a gente casou e ficou por lá. Mas, pô, aquele negócio, final de semana vinha pra Bauru, sempre tinha aquele... Não desliga Não de desliga. Bauru. Família aqui, e eu falei, vamos voltar pra Bauru. E ela tava empregada, tava bem também, trabalhando numa multinacional, e aí eu saí do carro, ela começou a chorar, se emocionou com o negócio, que era um negócio que ela tinha no coração dela, orava para Deus que queria isso, queria voltar para perto da família e tal. E aí, a partir daquele momento, eu cheguei na semana seguinte na empresa, chamei o diretor lá, falei, Marcelo, cara, eu vou abrir minha empresa, vou voltar para Bauru, vou fazer alguma coisa. Aí o cara falou, não, Lucas, mas como, cara? Não, vou te mandar pro Chile como expatriado, Vestas tá meio complicado aqui no Brasil, o mercado é um pouco difícil, o mercado eólico, tal, incerteza de leilão, tal, mas, pô, no Chile tá bombando, você vai lá, a gente tá abrindo escritório, uma oportunidade para você. Eu falei, cara, tá decidido, velho, eu vou embora. E aí liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou me empresta uma salinha aí na empresa, que eu vou abrir meu negócio, vou começar meu negócio. Meu pai falou, Lucas, eu te ajudo 3 meses. 3 meses eu te dou 5 por mês. Você me ajuda aqui, eu tô precisando de uma ajuda em umas coisas. Durante 3 meses eu consigo te dar 5 por mês. Eu tinha já uns projetinhos de P&D com esse professor, que me dava ali uma graninha. Eu falei, vou pro pau. Dá pra segurar. Dá pra segurar, vamos vender. E aí começou, eu peguei uma salinha emprestada do meu pai... E faca na caveira. Mas aí isso foi 2013, então? No meio de 2013. Aí esse momento, cara, você já tinha na cabeça assim, eu vou migrar consumidor do mercado cativo para o mercado livre de energia, é isso? Na verdade, eu tinha essa ideia, mas essa porta estava fechada. Hoje o que a Witzler faz, né? A Witzler é uma plataforma de soluções energéticas, a gente faz... desde a consultoria, comercialização e geração de energia, focada principalmente no ambiente de contratação livre, que é o chamado mercado livre de energia, que é um ambiente em que consumidores podem deixar de comprar energia da distribuidora e podem comprar livremente de qualquer comercializador, gerador, passa a ter a liberdade, seria a portabilidade da conta de luz. Mas era um momento difícil ali, um momento que 2014, 2015, um momento meio difícil. Aí eu comecei a fazer de tudo, projeto elétrico. Eu sempre tive flexibilidade, cara. Eu nunca tive preguiça, assim. Então esse 2013 aqui você fazia um pouquinho de... Fazia de tudo. Comecei a pegar cliente para fazer projeto elétrico, projeto de cabine, consultoria em qualidade de energia, eficiência energética, tocando esses projetos de P&D. Aí comecei a fazer uma carteirinha de clientes que eu fazia a gestão dentro do mercado regulado. Então pegava o cara ali, fazia uma otimização e cobrava um fizinho por mês. O cara tem uma empresa lá, tá na CPFL, pagando conta de luz por mês, você ia lá e dava umas dicas pro cara economizar. Dava umas otimizadas, o cara tinha uma economiazinha, o cara me pagava por mês ali, e ali eu consegui meio que criar um fôlegozinho mensal ali, que me dava uma sustentação, até que em 2015, né, teve uma conjuntura aí muito positiva, né, que foi o efeito lá da MP579, foi aquela canetada da Dilma, né? Que jogou o preço de energia para baixo. Que foi em 2013. E final de 2015 veio o efeito, né? Veio um reajuste extraordinário de 32,5%. Ao mesmo tempo a gente teve um El Niño, que é uma condição climática favorável,
que jogou o preço de energia para baixo, e aí o momento de migração ficou muito favorável, criou uma janela de migração. E aí eu estava começando em Bauru, tinha alguns clientes, consegui tirar um cliente grande, uma fábrica de caderno aqui da cidade, um grande cliente, confiou passar. Ele já estava no Mercado Livre e ele passou da CPFL para nós. E aí, foi meu primeiro cliente no Mercado Livre. Então resumo. Foi no assim, final de 2015. Essa empresa, ela já estava no Mercado Livre, quer dizer, ela já podia contratar energia onde ela quisesse. Ela não tinha obrigatoriedade de comprar da distribuidora A ou B. E aí só para a pessoa que está ouvindo entender, eu já estou um pouco a par do assunto. O Mercado Livre é o seguinte, você pode contratar onde você quiser, mas você precisa de alguém para fazer essa gestão da sua conta, a gestão da sua energia lá, do seu contrato, que é como se fosse um escritório de contabilidade, que é o cara que faz a gestão dos seus afazeres contábeis e tributários e tal. Toda empresa tem que ter um contador. E aí a Witzler começou fazendo esse trabalho, que aí pegou essa empresa, esse primeiro cliente, para fazer essa gestão mensal, para escolher onde o cara ia comprar energia, qual está dando mais preço, menos preço, fazer os documentos, fazer as prestações de conta lá na agência reguladora, etc. É isso. Exato. Esse cara já estava num concorrente meu, que era a própria CPFL, ele migrou para nós. E aí eu podia chegar nos clientes e falar, já tenho um cliente. Eu acho que é bem parecido com a nossa profissão, né? Acho que é um cliente que a gente traz, que é relevante, que consegue passar uma credibilidade pra gente e muda totalmente o jogo. Muda o jogo. Então, e foi esse cara que mudou seu jogo. Foi esse cara que ali começou, aí a gente começou, eu era sozinho, né? Comecei a sair para vender, aí contratei um estagiário, coloquei um estagiário, aí depois precisava de alguém comercial, tinha um amigo meu que estava numa situação difícil, que é o Sandrin, você conhece? Sim. Falei, Sandrin, cara, vem aqui, pega a lista telefônica e começa a ligar para a empresa e pede conta de luz. E aí, ele saiu, a gente ia, visitava, fechava e começamos a fechar um cliente atrás do outro. Começou a migrar o cliente para ir para o Mercado Livre. Exatamente. Daí. Tirar o cara da distribuidora e ir para o Mercado Livre. Naquele momento dava 30 a 35% de economia para o cara. Então era um volume bem interessante. E as grandes empresas de São Paulo acabavam desprezando um pouco as empresas do interior. Então a gente conseguiu ir a partir de Bauru, atendendo clientes, migrando, e hoje a gente tem uma das maiores carteiras de gestão do Brasil, atendemos aí 24 estados, temos clientes no Brasil todo. Então, vamos jogar esse momento. Então, qual foi o momento que você deixou de fazer tudo que dava, né, tudo que caia no colo para sobreviver, literalmente, e passou a ser essencialmente uma empresa de gestão de energia e comercialização? 2015 ali. Eu falo que no final de 2015, em novembro de 2015, começou a Witzler Energia em si, né? Que a gente começou, na verdade eu comecei sozinho, né? E depois no final de 2015 já peguei um estagiário, depois no comecinho de 2016 já veio o Sandrin trabalhar comigo e aí a gente foi tracionando, vendendo muito, buscando vender, e ao mesmo tempo eu tinha que formar mão de obra, ensinar o pessoal sobre o mercado, porque tinha os desafios operacionais de montar uma estrutura operacional para tocar toda essa gestão de clientes. E aí teve um outro marco, que foi quando a gente pegou um supermercado aqui de Bauru, supermercado Confiança, que ele confiou, né? Um cara de 30 anos chegando, passa sua conta para mim, uma conta de um valor relevante, né? Energia elétrica é um insumo essencial, assim como o capital das pessoas que vocês trabalham, que é relevante, é muito importante para o cara, a energia também é da mesma forma. E aí, ele confiou em nós e falou, Lucas, eu participo de uma rede de supermercado, você não quer ir lá dar uma palestra? Eu falei, putz... Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. E aí Deixa eu ver na minha agenda aqui, Deixa eu ver, estou com a agenda meio apertada.
Aí eu fui dar uma palestra nessa rede de São Paulo, pô, e pegamos todo mundo. Aí, pô, bum. Aí... E naquela época nenhum supermercado dessa turma, dessa rede, estava no Mercado Livre? Estava todo mundo ainda no cativo? Tava todo mundo no cativo. E aí a gente começou a tracionar, e comecei a contratar gente, treinar, crescer. E, pô, hoje a gente é uma das empresas que mais migra consumidores no Mercado Livre, né? Então aí jogando para hoje, hoje a Witzler, então você falou, atua em 24 estados, então começou aqui em Bauru, é isso, né? Começou aqui, tem relevância... Só para hoje, final de 2022 já. Final de 2022, porque a pessoa vai ouvir daqui 5 anos lá, 7 anos de... o Witzler vai estar lá nos Estados Unidos, atuando lá nos 50 estados americanos, e ninguém vai entender nada. 24 estados brasileiros, importante dizer, 24 estados brasileiros, começou aqui em 2015, não com nessa pegada. Quantos funcionários, cara, na Hoje empresa? nós estamos com 90 pessoas. 90 pessoas na empresa. 90 pessoas na empresa, 24 estados. E são quantas unidades consumidoras? Você falou outro dia. Hoje são quase 2.000 unidades consumidoras. 2.000 unidades consumidoras. Quer dizer, tem 2.000 pontos consumidores que eles atendem na empresa deles. Então é bastante coisa, né? É bastante energia para ter. Bastante energia. Hoje deve dar o equivalente a o consumo de uma cidade de uns 5 milhões de habitantes, assim, um consumo bem relevante aí que a gente atende, faz a gestão, estratégia. E aí um ponto interessante, né, até pegando aquele gancho lá do quando eu era estagiário lá, que fui fazer aquele relatório na CCE, 2016, 17, pô, a gente cresceu bastante, o mercado começou a olhar, pô, quem que é esse moleque que tá lá em Bauru? Pô, tá migrando muito, não sei o quê. E a gente começou a ser, vamos dizer, assediado pelo mercado. E, pô, vamos juntar aqui, você é bom nessa parte de serviços, mas você não tem comercializadora, né? Porque comercializadora de energia é um business que demanda muito capital, crédito, é um crédito bilateral entre as partes. E, pô, eu tava ali na bicicletinha, né? Pedalando, sobrando, reinvestindo, contratando gente, treinando, põe mais comercial para vender mais, ao mesmo tempo põe gente para cuidar dos clientes, ensina, bate escanteio, corre para cabecear, aquela questão do empreendedor aí. E aí, pô, 2018, falei, cara, quer saber, vou seguir o jogo sozinho aqui. Raspei o tacho lá e abrimos a Exponencial Energia, que é a nossa comercializadora. E aí, pô, começou um novo desafio de entender o mundo de comercialização de energia. A gente começou pequenininho ali, fazendo operação de curto prazo. Depois, 2019, 20, tracionamos bem. Aí, 2020, eu consegui trazer uns executivos que são sócios meus de mercado, né, para o Renato e o Laudenir, que deram essa dinâmica maior. E a gente conseguiu, pô, ganhar o nosso espaço oferecendo uma solução completa para o consumidor. Então, antes a gente oferecia assessoria, mas a energia a gente tinha que buscar no mercado. Hoje a gente consegue ser uma opção também para esse consumidor comprar energia nossa. Cara, e como o setor que você atua, eu até tinha notado bem perguntar no começo, é um setor hiper regulado. E agora a gente está em mudança de governo e tal, e está acenando para voltar a ser um governo que gosta muito de regulação. Como que você traduz isso para o seu cliente na ponta, né? Eu sei porque você gosta de conversar com o cliente na ponta. Toda hora você está conversando com o cliente, vai visitar cliente e tal. Você não é dono de empresa que fica lá atrás da mesa só olhando o balanço e o caixa da empresa. Você realmente vai para a rua. Como que cara, explicar para o cliente o momento de regulação do setor, o que está acontecendo? Não só o momento, não só o curto prazo está acontecendo, mas como explicar o Brasil para esse cara? Puta, cara, energia no Brasil é duro, né? Nada no Brasil é fácil. Empreender no Brasil é difícil, ponto. Mas o seu setor especificamente, você tem que ter uma conexão umbilical com regulação. Todo dia pode mudar alguma coisa. Como que você lida com isso aí, cara? A gente
tem uma área de inteligência, né? Tem uma equipe que está sempre monitorando diário oficial, mudança, regra, acompanhando, porque realmente tem muita incerteza regulatória. A gente tem coisas básicas, por exemplo, a gente tem um preço que é o PLD, que é o preço que regula um preço horário de energia, né? E esse preço tem um piso e um teto. A gente está aí há 30 dias discutindo qual vai ser o piso, porque a ANEEL decidiu mudar a regra de calcular o piso por interferência simplesmente regulatória. Então, o que seria um preço que todo mundo calcula, todo mundo tem uma governança sobre esse preço, a gente tem algumas discussões que são assim, difíceis dentro do setor elétrico. A gente tem pouca governança na formação de preço, tem algumas dificuldades dentro do setor. E por outro lado, a energia é um insumo extremamente essencial para a indústria, né? Eu falo que, o nosso ilustre Paulo Guedes, né, o melhor ministro da história, sempre falava do choque de energia barata, né? Quando ele tentou, aí lutou com todas as forças dele desburocratizar o mercado de gás, o mercado de energia elétrica. Ele sempre falava desse impacto, né? No PIB da energia barata. Então, o nosso cliente sempre está ali usando a inteligência da Wietzler para entender a temperatura do mercado. Lucas, como que é? O pessoal está consumindo muita energia, está consumindo menos? Qual que é a perspectiva do mercado? A gente tem uma sobreoferta. Como que está a demanda de energia para os próximos anos? Como que estão os investimentos em energia renovável? Então, o setor elétrico está muito ligado à economia, né? Ele é o combustível da economia, a energia elétrica. Então, se a taxa de juros mexe, inviabiliza projetos no futuro. Então, vai subir o preço de energia no futuro. Então, hoje a gente pega, por exemplo, os contratos mais alongados, os PPAs de longo prazo, de energia nova, de novos empreendimentos, estão saindo num patamar muito mais elevado do que contratos há 2, 3 anos. Por quê? Selic, Project Finance, projeto alavancado, financiado por banco de BNDES, banco de fomento, juros mais elevados, energia mais cara. Então, a gente tenta traduzir, Chad, acho que esse é o desafio nosso, colocar todo esse contexto numa linguagem mais acessível. Que deve ser duro, né? Imagina o cara lá, dono do supermercado, você falou, o cara está preocupado se aí está comprando da Brasil Foods lá, barato ou caro, se o cara está dando prazo para ele ou não. Ele falou, ainda tem que pensar na energia, se a ANEEL está mudando o preço, o PLD está indo para lá ou para cá. O cara fica maluco, né? Mais maluco ainda, né? É uma relação de confiança, né? O que a gente cria esse laço de ser essa ponta que faz assessoria para o cara e fornece toda essa inteligência para maximizar o resultado do cara, diminuindo o custo de energia, né? Top. Olhando um pouco para dentro agora, não sei se tinha alguma aí, Rafa. Não, eu ia puxar um outro assunto aqui. Então deixa eu fazer uma aqui interna. Vai. Olhando um pouco para dentro lá da Wietzler. Bom, a empresa é super nova, então 2015, estamos em 2022, tem 7 anos ali mais ou menos de empresa. Está grande, tem quase 100 pessoas atuando em 24 estados. Eu sei que você tem equipe em outros locais, não só aqui em Bauru, tem equipe comercial espalhada e tal. Quando você montou isso, você não estava preparado para chegar onde você estava. Assim, você não tinha nenhuma experiência em gestão de equipe, liderança de equipe, como gerir conflito interno de pessoas. Como que você... É uma pergunta que eu sempre faço para meus clientes empreendedores, eu já te fiz e aí fazer agora publicamente, né? Como que você divide seu tempo? Assim, igual novela mexicana, day na life. Como que é um dia típico na sua vida como gestor da empresa, como CEO da Wietzler? Como que você divide entre cuidar da empresa, atender cliente, fazer atividade comercial e se preocupar também com a visão, com o futuro do que está vindo pela frente? Eu sempre tenho alguns pilares, né? Pessoas, processos, tecnologia e cultura. Eu sempre falo que esses são os pilares que eu tenho na minha metodologia de gestão, se eu posso dizer assim.
Pessoas, cara, você precisa ter pessoas de confiança, delegar, acreditar, incentivar, ser um motivador, ser aquele cara que tá... Eu sempre digo que o CEO tem que bater o bumbo, né? É igual na guerra, você que tem que dar o ritmo, é você que tem que dar aquele dinamismo na empresa. Então, eu busco hoje ser esse cara que bate o bumbo, que motiva, que o mercado vai abrir, o mercado está abrindo, vamos avançar. Eu vou perguntar sobre isso daqui a pouco. Vamos avançar comercialmente, vamos contratar pessoas, vamos formar pessoas, vamos estudar. Então estou sempre ali dando esse ritmo para puxar a equipe e elevar o nível. Então, pessoas é um ponto bem importante. A gente criou dentro da empresa uma universidade corporativa, um RH muito atuante que busca criar um ambiente propício para o desenvolvimento de pessoas. A gente tem processos, cara, a empresa precisa ter processo, precisa ter rotina, precisa ter processo bem desenhado para não ter erro, para não ter gargalo, para não ter não conformidade. Então, eu sempre gostei de criar processo, documentar, fluxograma. Então, hoje a gente tem isso bem trabalhado dentro da empresa, que também dá uma segurança para aliviar um pouco a minha rotina, né? Tecnologia, cara, hoje a gente tem lá programadores in-house, pessoal desenvolvendo esse sistema para integrar isso de uma forma dinâmica. E a cultura, cara, que é aquele intangível, que é aquela coisa que você não consegue medir, não consegue mensurar, mas é o que move todo mundo, né? Aquela dinâmica que dá aquela dinâmica da empresa, aquela cultura. Então, hoje, na minha atividade, eu busco estar mais na estratégia, pensando no longo prazo, falando com o mercado, falando com bancos, investidores, tentando viabilizar novos projetos, novas frentes para a empresa. A estratégia comercial, novos produtos, eu me envolvo completamente nisso, que eu gosto dessa criação, desse comercial. Agora, visitar cliente para fechar negócio, eu me limito a clientes mais estratégicos. Eu atendo alguns clientes ainda, mas clientes mais estratégicos não dá mais para... Não dá para fazer o varejão. Não dá para fazer. Todo mundo tem 24 horas só, né? E eu cuido do financeiro e pessoas, né? Então, falando um pouquinho de agenda, não tem muita agenda. Chega de manhã... Cada dia é um susto. Cada dia é um flash. Vamos ver que horas eu consigo sair hoje. O cara ainda é pai, tem 3 filhos pequenos. Né? É uma rotina que não é moleza não, cara. Moleza não. Ô Lucas, deixa eu tenho uma dúvida aqui para quem está querendo abrir o seu próprio negócio. Você puxou um tema que você começou sua carreira lá como estagiário, numa área um pouco mais técnica, e migrou para a parte comercial porque você se sentia mais confortável, que era mais a sua pegada. Hoje, olhando para trás, o que você acha que é mais importante? Você ter esse começo técnico, aprender uma área específica, como, vou dar um exemplo, uma área financeira, e depois migrar para uma área comercial, ou fazer o contrário? Você ter o comercial primeiro e ir para a área técnica? O que você acha que é mais importante para quem está querendo... Rafa, eu assim, eu sou um cara que gosta de analisar assim, pessoas, que gosta de... Sou observador, assim. E eu vejo que o cara que é muito comercial, ele vai mais rápido, mas ele não chega muito longe. Eu acho que você precisa ter um equilíbrio das duas coisas, né? Tanto do técnico quanto do comercial. O técnico, ele às vezes te engessa, você tem que estruturar tal, mas a empresa é um equilíbrio dessas duas coisas, né? Se você não tiver hoje uma gestão financeira muito ajustada, se você não tiver planejamento estratégico, se você não tiver processos, se você não tiver um RH estruturado, tecnologia, uma equipe, como você gerencia processos, você pode ter uma equipe comercial fantástica, um monte de cara que sabe vender, que sabe convencer o cliente, mas você não vai ter como entregar, ou vai vender algo com uma precificação errada que pode te dar um prejuízo. Então,
eu vejo que esse equilíbrio entre as duas coisas é muito importante. Tem que saber vender, né? Quem não sabe vender, cara, você vende sua empresa para o banco, para o investidor, você vende a sua empresa para o seu funcionário, você vende para o seu cliente. A gente vende o dia inteiro, o tempo todo você está vendendo, né, o seu projeto, seus sonhos, seus valores, sua cultura. A gente tem que vender isso e tem que ser bom em fazer isso. Mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, cara. Eu acho que o cara técnico, só técnico, ele não chega em lugar nenhum, porque é aquele cara que, precisa estar tudo 100% certo, precisa estar tudo planilhado, quanto que eu vou gastar nisso, quanto que eu vou gastar... Cara, esse cara também não consegue empreender. Mas também aquele cara que sai vendendo, prometendo sonho e depois não entrega para o cliente vira um detrator. Eu acho que é importante ter esse equilíbrio entre as duas coisas. E na Wetzler a gente sempre... Eu acho que eu consegui equilibrar essas duas coisas, de conseguir ter sprints de crescimento, depois tempos de muito investimento em processo, melhoria interna. E hoje a gente está num momento que dá para explodir, tem base para a gente crescer, né? Deixa eu... Desculpa, você ia continuar nesse assunto. Só para... Não, vai. Eu acho que isso vai com... Acho que eu já contei para você esse tema, né? Que a resposta dele me lembrou muito a tal da lei dos remos. Já comentei com vocês? Não, acho que não. Lei dos remos. Você está num remo, se você ficar remando só de um lado, você vai ficar andando em círculo. Se remar do outro, pro outro círculo. Então, o técnico comercial tem que estar junto para você ir para frente. Foi um conceito que eu lembrei aqui, filosofia. Você inventou essa lei dos remos? Não, pior que... Rafael Mantini, filósofo. Cara, By Rafael Mantini. By Rafael Mantini. Eu tô lendo muito livro, cara. Tá... Que bom, cara, isso aí. Tá complicado. Nunca é demais. Essa noite eu acordei, cara, isso tá nada a ver. Acordei 3 horas da manhã, assim, sabe quando você tá acordado, e eu vi embaixo da porta uma luz no meu quarto, no corredor aceso, e aí do outro lado é o quarto dos meus filhos pequenos. Atravessei e falei, cara, essa criança 3 horas da manhã acordada não é possível. Abri a porta, meu filho do meio, 8 anos de idade, quarto apagado, ele com uma lanterna lendo. Eu não sabia se eu ficava muito bravo ou feliz. Eu falei, Pedro, você tá louco? 3 horas da manhã, pai, eu acordei sem sono. Eu fiquei com medo de acender a luz e você ficar bravo. Eu acendi a lanterna para ler. Eu falei, tá bom, filho, agora dorme. Mas, legal, né? Tá lendo. Tá lendo. Isso aí, cara, eu vou mudar de assunto. É o seguinte, depois a gente volta, que eu tenho umas perguntas aqui, mas isso combina mais com o final. 3, na verdade. E aí, bom, você migrando clientes, a Wetzler andando, só que migrar cliente para o Mercado Livre de Energia, até então, não é qualquer cliente. Tipo, eu na minha empresa lá, a gente gasta, sei lá, 3, 4 mil reais de conta de energia, sei lá, 5 mil reais de conta de energia por mês, não dá para migrar. Um cara um pouco maior até também não daria, se eu gasta 10, 12, 15 mil reais, não dá para migrar. Você tinha que ter um ticket médio de faturamento, de gasto de energia mensal de uns 30, 40 mil reais para fazer sentido, para poder se qualificar para migrar para o Mercado Livre de Energia. Senão você fica à mercê da sua distribuidora local, aqui é a CPFL, tem lugar que, enfim, cada região é uma. E agora, recentemente, a regra do jogo mudou, né? A partir de 2024, se eu não me engano, conta um pouco sobre essa nova regra aí. A gente tinha uma regra, né, desde a criação do Mercado Livre, já há mais de 20 anos, que só poderia migrar para o Mercado Livre consumidores que tinham uma demanda maior que 500 kW. Traduzindo aí, que gastava entre 40 e 50 mil reais por mês, esse cara era elegível ao Mercado Livre de Energia. E nós tivemos agora o Saxida, né, o nosso atual ministro, um cara sensacional aí do time do Paulo Guedes. Esse cara foi professor do meu irmão, cara, na faculdade. Cara fantástico, que ele entrou agora depois da saída do ministro Bento Albuquerque e falou, tudo que tiver de medida infralegal para desburocratizar o setor, nós vamos fazer. E ele fez uma consulta pública e publicou uma portaria abrindo o Mercado Livre de Energia para todos os consumidores do Grupo A. O que é o Grupo A? É aquele consumidor que recebe energia da distribuidora em média tensão. Então hoje o cara que é do Grupo A e gasta aí qualquer valor pode migrar para o Mercado Livre.
ficou ainda uma parcela, que é a maior parcela do mercado, que é o grupo B, que é o cara comercial, residencial, serviços. Esse cara ainda não pode migrar para o Mercado Livre. Estava em consulta pública, mas a equipe de transição já cortou as asinhas do grupo B. A equipe de transição não gosta muito de liberdade econômica, pelo que a gente está vendo. Não quero antecipar, não quero criar não quero acusar ninguém de nada, Mas a ideia era abrir em 2024 o grupo A, que já está sacramentado, vai abrir, né? A gente já está com aí voltando naquele contexto, né, Chad? Em 2020, 10 anos depois daquela reunião lá como estagiário, eu abri em 2018 a Exponencial, e aí precisava de 2 anos operando e precisava de um capital relevante aportado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A companhia precisava ter um PL mais alto, e a gente foi trabalhando, reinvestindo, acreditando no negócio. E 2020, né, era um momento que varejista, isso daí não vai virar nada. Eu falei, cara, consegui as condições. No dia seguinte, protocolei o meu pedido, né, e viramos em 2020 comercializador varejista. Então, aquele negócio que o sonho do estagiário lá 10 anos atrás, demorou 10 anos de trabalho para conseguir. E aí, ficamos varejista, meio que dinheiro parado na CCE, esse negócio de varejista não vira, e agora esse ano, virou. E a gente já estava pronto, estruturado, com sistema, produto, e isso tem feito a diferença comercialmente. A gente está tracionando numa velocidade bem acelerada. E aí você criou uma empresa nova, né? Que é a Meva, é isso? Isso, e a Meva, hoje a gente tem a Witzler Energia, que é a parte de serviços, né, de soluções energéticas, a Exponencial Energia, que é o braço de comercialização normal e comercializador varejista, atacado e varejo, e a gente tem a Meva, que é um braço de geração distribuída, que é para atender consumidores do grupo B, especificamente em Minas e Rio de Janeiro. A gente oferece um desconto na conta de luz de consumidores residenciais e comerciais num modelo diferente, que é o modelo de geração distribuída. Então, é uma startup nova aí, nossa, que a gente está investindo para esse próximo ano. Quem disse que Bauru não tem startup? Legal. Eu tenho umas aqui, é o seguinte. Uma outra pergunta que eu sempre faço também para empreendedores, e vou colocar. Bom, olhando para trás agora, e olhar para trás é sempre facinho, né? O Steve Jobs falava, né? Ligar ponto, quando está tudo feito, é molezinha. E pode responder olhando para trás com todo o conforto que a pergunta oferece. Olhando para trás, o que você teria feito diferente? Não vem com respostinha, nada, porque os erros me ensinaram. Eu quero uma coisa concreta. Cara, eu acho que eu tinha a possibilidade de talvez... Eu fiz uma excelente universidade, a Poli, USP e tal, mas eu acho que eu tinha, vamos dizer, potencial para fazer algo a mais dentro da universidade. Eu fui um aluno mediano, eu poderia ter me dedicado mais. Eu fui muito pro lado de querer trabalhar, sabe? Eu já queria fazer estágio, queria estar fazendo alguma coisa, e eu teria feito um diploma duplo, alguma coisa. Teve alguns amigos que fizeram, não que fez falta, mas... O cara fez engenharia na Poli, mestrado na USP, mas ele acha que academicamente ele falhou. Não falei. Mas assim, teve devia ter feito o meu curso, Relações Internacionais. Não, para falar hot dog ao invés de cachorro quente. Teve bastante colegas que fizeram, eu não consegui fazer. Eu acho que esse é um ponto. Cara, do resto, eu acho que eu fiz boas decisões, tomei boas decisões. Dentro da empresa sempre tem coisas que você olha e fala, se eu tivesse feito, eu começaria antes,
né? Eu 2000 isso eu sempre ouço, cara. Devia ter começado antes. Devia ter começado logo na que eu me formei, ali fiz um estágio, já aprendi alguma coisa. Eu teria que ter, se eu tivesse voltado para Bauru, hoje a empresa seria maior. Mas também eu vejo, precisava ter um pouquinho de maturidade para conseguir empreender. Mas, cara, acho que foram decisões acertadas aí. Pergunta difícil sua. Difícil, me enquadrou aqui, cara. Não, mas se você não dá o disclaimer, o cara responde igual ator da Globo. Não, todos os meus erros me trouxeram até aqui, então eu não tenho nada pra reclamar, não teria feito nada diferente. Você tem que falar, olha, não pode falar que nada, tem que achar alguma coisa. Eu já vou responder então agora. Se um dia você me perguntar isso, eu vou responder exatamente isso que você falou. Aí sua pergunta vai ser desclassificada e o nosso querido editor vai cortar a sua resposta. Mas é difícil olhar e falar, eu acho que eu acertei na escolha das pessoas. Tenho bons sócios, boas pessoas que estão ao meu redor. Isso é legal falar, Rafa. Desculpa te interromper, Lucas. O Lucas abriu empresa sozinho e tal, e tem um partnership, né? Isso. A gente acha que partnership é coisa de mercado financeiro, mas fala um pouco disso, é legal também. Esse é um ponto da cultura, né, Chad? Eu sempre falo que acredito muito na semeadura e colheita. Eu sempre falo para o pessoal que está entrando na empresa no dia da integração, eu sempre falo o seguinte, cara, o que eu garanto para você é que a Witzler é uma terra fértil. Cara, isso eu garanto para você. Se você plantar aqui, você vai colher. Agora, se você não plantar, cara, aí eu não tenho nada para fazer por você. Mas eu garanto que essa terra é fértil. E, cara, se você for parte da empresa, né, tem pessoas que você vê que o cara é a empresa, né? A coisa é uma simbiose, é uma fusão que o cara é parte da empresa, aí a empresa tem que se tornar parte da vida do cara refletindo algo que já acontece e refletindo no contrato social. Então, hoje eu tenho 8 sócios, né? Legal. Pessoas extremamente competentes que fazem parte do negócio e eu quero ter mais. Eu acho que quando você planta isso também, você colhe como empresário, você colhe lealdade. E acho que é algo que cria uma cultura saudável dentro da empresa, né? Recentemente, a gente comentou no começo, né, mas recentemente a gente fez a nossa confraternização de final de ano, né, na empresa, e tivemos mais 3 novos sócios, né? 3 novos sócios. Somos em quantos hoje? Nós somos 16, se eu não me engano, cara. Acho que 18 sócios. 18 sócios. É gente pra burro. Mas que o seu discurso, né, foi muito bom, né? Que somos 18 hoje, mas tomara que ano que vem sejamos em mais. Tem que ir crescendo isso aí. Isso aí, o ecossistema tem que crescer. Lucas, eu acho que seria legal, interessante você, para quem está escutando, né, o empresário que está escutando tem um negócio relevante que faça sentido. Como que ele entra em contato com a Witzler para fazer o negócio com você? Arrasta para cima. Arrasta para cima. Não, é porque a gente tem muito cliente que às vezes nem sabe que o seu setor existe ou que poderia migrar, ou às vezes o cara já migrou, mas quer conhecer e tal. Fala os canais aí, contato. A gente está no Instagram, witzler.energia, www.witzler.com.br, LinkedIn, acho que todas as mídias nossas são bastante ativas. Se quiser, pede pra gente também, que a gente eu vou deixar o link. A gente ganha uma comissão. Eu vou deixar o link de todas as redes sociais, o site também da Witzler aqui na descrição do vídeo. Você está vendo no YouTube e no Spotify também. E aí, Fê, você eu tenho uma última aqui. Cara, onde você enxerga a Witzler daqui 5 anos? Onde não? Como, né? O projeto nosso é ser um dos principais players desse mercado varejista de energia. A gente tem se preparado tanto em tecnologia, formação de pessoas, comercialmente, estrutura para... a nossa meta é ter 10% de todas as unidades consumidoras desse grupo A. É uma meta ousada, né? Hoje a gente tem
em torno de 6% de todas as unidades já migradas no Mercado Livre. Pô, é bastante, mas a gente 6%. quer morder dessa fatia da abertura do mercado 10%. É uma meta ousada, mais possível. A gente tem trabalhado para isso. E acho que só depende da nossa dedicação, do nosso esforço, de resiliência, né? Acho que perseverar, os concorrentes da Witzler são grandes players, são empresas de grande porte. São hipercapitalizados. Hipercapitalizados, que eu sempre falo, a gente é mais fraco, mas a gente é mais rápido. Então, sim, a gente tem que ser mais criativo, mais inovador, disruptivo, rápido, não ter medo de errar, se errar, corrigir o erro rápido, para avançar nesse mercado. E então eu vejo a Witzler sendo um dos principais players desse setor, tendo uma fatia bem relevante dessa abertura de mercado. Muito bom. Perfeito. Mais uma vez uma aula aqui, né? Muito Hoje bom. Hoje o papo excelente. foi gostoso. Passou rápido, né? Aprendemos mais coisa aí sobre os empresários aqui de Bauru. Excelente. Acho que foi uma aula aí. Obrigado, Lucas. Para quem está escutando de novo, os links estão aqui embaixo da Witzler, se vocês quiserem conhecer, quiserem entrar em contato. Os nossos também estão aqui. Se você quiser marcar um bate-papo com a gente, só preencher todos os dados aqui no link, tá? Nome, telefone, e-mail, que aí uma equipe nossa vai entrar em contato com vocês. Felipão, muito obrigado. Valeu, Rafa. Mais uma vez. Lucas, obrigado pela participação. Obrigado a vocês aí. Eu tenho um negócio final aqui. E aí, vai ser... Cara, tem que ser ao vivo. Tem que ser? Tem que ser. Quer que eu pegue lá? Deixa eu introduzir antes. É o seguinte. Essa aqui você não ia esperar. Uma vez, cara, eu gosto de obra de arte. Pra caramba, sempre gostei. Veio de casa isso aí. Uma vez, o Lucas estava no meu escritório e viu um quadro e falou assim, pô, cara, eu gostei desse quadro, onde que eu acho um desse e tal? E não tem, o negócio saiu de linha e tal. E, cara, um cara de uma galeria de arte me ligou, que vendeu pra mim na época, falou assim, cara, chegou um outro. Você tem interesse? Alguém que você conheça e tal? Eu falei, eu quero. E, pô, faz 3 meses que eu comprei esse quadro. Eu falei, vou dar pro Lucas no Natal. Tá aí o presente. Vou lá pegar. Você sabe? Aí ele aí, ó. Aê! Cara, puta, agora eu fiquei até emocionado, cara. E o Lucas é um patriota, então o quadro mostra pra câmera, aquela ali, ó. Mostra pra aquela, pra aberta. Acho que não vai dar pra abrir aí, não. Puta merda, cara. Isso aqui eu vou... Aí, ó. Esse aqui eu vou colocar na minha sala. Aí. Cara, foi muita coincidência ter achado. Não, gostoso. Pô, obrigado, cara. Imagina, esse aqui, presente que nunca vou esquecer. Esse aí é pra... Esse é top. Pra lembrar pra não esquecer do Brasil nem da gente. Pô, obrigadão. Valeu. Mesmo. Gente, muito obrigado. Contem com a gente até o próximo episódio. Fomos. Valeu. Valeu.